Palavra do Senhor, então, que nos diz em Lucas, o capítulo de número 2. Lucas, o capítulo de número 2. E nós vamos falar um pouco, não necessariamente do nascimento de Jesus, mas nós vamos falar da periferia do nascimento de Jesus Cristo, que está registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 2, a partir do verso 36. Verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que se tinha casado. Agora era viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Quando o reverendo Luiz Roberto comentou que Celinha tinha pedido uma parte do culto para agradecer pela mãe, era meu dia de pregar. Então eu fui logo pensando numa velhinha, não é? Porque, queira ou não, 95 anos é uma moça velhinha, não é? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, como certo personagem humorístico, nada a ver, não é? Nós temos que pensar no fato de que, quando uma pessoa é inspirada por Deus para construir uma obra, como uma narrativa de evangelho, um estilo literário chamado evangelho, esta pessoa tem por objetivo demonstrar não apenas o personagem principal do seu evangelho, que é Jesus, mas também apresentar detalhes que envolvem o entorno da vida do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da narrativa, Jesus Cristo já tem cerca de 40 dias de vida, portanto, já é um menino que está capacitado a mamar, é um menino que tem dores de ventre, é um menino que chora para dormir, tem todos aqueles afazeres dos 40 dias de vida. Mas é interessante nós vermos como Lucas, preocupado em alimentar a vida de Teófilo, um amigo seu, como diz o princípio deste evangelho no capítulo 1, dos versos 1 a 4, nós temos uma sequência de eventos que mostram que aquela época, a época do nascimento de Jesus Cristo, foi uma época recheada de coisas sobrenaturais, vamos dizer assim. E por que sobrenaturais? Porque estão acima daquilo que é natural. Naturalmente tem uma procedência que não é humana, porque é de uma iniciativa divina. Muita gente pensa que Deus criou a todos nós e nos deixou por nossa conta para que seguíssemos o nosso coração. Isso é vã filosofia, porque a Escritura mostra como Deus intervém e pode intervir a todo momento, não só na natureza, mas também na vida dos humanos. Se nós seguirmos, então, a sequência dos eventos que temos aqui no início do Evangelho de Lucas, nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, Lucas mostra Zacarias sendo escalado para fazer o seu trabalho no templo. E Zacarias vai, e ali no recinto do templo ele recebe uma revelação dizendo que na sua família, que já não é nova,
já é de idade, inclusive sua esposa é de idade, vai acontecer o nascimento de um menino a quem ele deve colocar o nome de João. Depois disso, nós vemos que o anjo do Senhor vai até Maria, uma jovem adolescente, que está comprometida em casamento com José, na pequena aldeia de Nazaré, e ali anuncia que dela virá aquele que salvará as pessoas. E esta pessoa que vem dela não será pelo sistema natural de multiplicação da nossa espécie. Será diferente, porque o seu corpo será alimentado, será energizado, será fortalecido para gerar uma criança sem o auxílio da semente masculina, porque virá uma intervenção da parte do Senhor nesse sentido. Ela se encontrará grávida. E então nós vemos que há um momento em que as grávidas se encontram, porque Maria vai visitar Isabel, e ali nós enxergamos o fato de que Isabel imediatamente identifica, e isso não é natural, identifica que aquela outra moça, que aquela menina vai ser mãe do Messias. Vocês podem observar então que esses encontros são sobrenaturais, posso dizer assim. Então acontece o nascimento de João, e aí Zacarias destrava a sua língua e canta para o Senhor com alegria. Depois nós encontramos Jesus nascendo, mas o que nós enxergamos aqui no relato de Lucas é que Deus, na sua infinita misericórdia, dá uma amostra da grandeza dos céus para os pastores que estão no campo sozinhos, no frio do inverno. E ali os anjos cantam, regozijando-se pelo fato de que o Verbo vai se tornando carne. O Verbo nasceu, e nasceu numa cidade memorável, pequena, mas uma cidade que é berço do principal rei de Israel, que foi Davi, mostrando assim que a sucessão do trono se verifica naquela família. E aí nós temos então a apresentação de Jesus no templo, depois de ter sido circuncidado ao 8º dia. Pequenininho, já passou por uma cirurgia, para cumprir a lei do Senhor. Então, no 40º dia, Maria já está refeita do seu parto, e por conta da lei de Deus, ela vai ao templo com José, seu marido, para apresentar um sacrifício por conta da sua purificação. E ali Jesus Cristo é apresentado. Mas interessante que enquanto esta família se dirige de Belém para Jerusalém, o Espírito Santo de Deus vai tocando um homem chamado Simeão. Coincidências? Não há coincidências. E Simeão, tocado pelo Espírito Santo, ouve aquela voz dizendo: vá ao templo agora, vá ao templo agora. E ele vai ao templo, e vocês sabem que o templo, sendo um lugar público, um lugar de todas as pessoas de Judá, Jerusalém sendo o centro da religião judaica, sempre tem muita gente circulando. Acontece que ele é direcionado para um casal simples, que não tem aparência de riqueza. Pelo contrário,
aparentemente, eles já estão no fim dos seus recursos, e eles não podem comprar os sacrifícios necessários para demonstrar o seu status de vida. Eles estão ali, dando o mínimo que a lei permite, para agradecer a Deus a purificação de Maria, e ao mesmo tempo apresentar com orgulho aquela criança. Só que o Simeão toma essa criança nos braços, e ele começa a fazer um discurso que impressiona os pais. Mas enquanto ele está discursando, chega uma outra pessoa, que é Ana. E Ana não anda mais com facilidade, porque as características de Ana são as seguintes: ela é viúva e ela é idosa. Lucas não registra se ela tem filhos ou não. O fato é que ela está com 84 anos de idade, um pouco menos que Dona Élide, não é? Mas ela vive há muitos anos sem o marido. Ela casou-se muito jovem, provavelmente aos 14 anos, e viveu só 7 anos com seu esposo. Então, lá pelos 21, talvez ela tenha ficado viúva. E ela poderia ter se casado de novo, mas não o fez. O fato é que ela vem de uma família que não pertence a Judá. Se vocês olharem para a sua Bíblia, vocês vão ver que ela é parte de uma tribo que foi dispersa nos anos 722 a.C. por causa do seu paganismo, por causa da sua adoração aos deuses vizinhos. Azer e todo o reino do norte foi lançado fora da presença de Deus. Mas esta mulher, sendo daquela origem, todavia está mantida dentro da comunhão de Deus. E eu me lembrei, quando eu pensava nisso, no fato de que, quando Elias foi para a caverna e disse: Senhor, só eu fiquei, não tem mais ninguém. Ele disse: engano seu, rapaz. 7.000 joelhos não dobraram. Tem muita gente minha no meio dos pagãos. Tem muita gente minha no meio dos idólatras. E Ana é uma escolhida do Senhor por conta disso. Porque passados 700 anos, a tribo poderia estar totalmente desvirtuada, todavia não está. Porque Deus levanta aqui e ali pessoas que confessam o nome dEle e que obedecem a palavra dEle. O que é magnífico no Evangelho é exatamente isso. O que faz a gente ficar na fé durante 60, 70, 80 anos? O que faz a gente continuar acreditando em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador o tempo todo? Não é a nossa fé, é o Senhor, que colocou dentro de nós um selo chamado Espírito Santo de Deus, e nos deu uma nova natureza, para que nós possamos suportar todas as aflições e permanecer firmes. Olhando ainda, nós vemos que esta mulher não deixava o templo. Ou seja, isso não quer dizer que ela morava lá, mas quer dizer que ela era uma pessoa assídua ao templo. Ela estava sempre no templo. Ela conhecia as rachaduras do templo de cor, porque em todo o tempo ela estava ali, e o que ela fazia era orações e jejuns, adoração constante, apesar de ser mulher, apesar de ser viúva, apesar de não poder entrar no santuário. O melhor lugar que ela poderia ficar era o pátio das mulheres.
ela não tinha acesso como os homens tinham acesso. Alguma coisa disso importava? Ela queria uma liberação feminina? Ela queria ser alguma coisa que não precisava ser? Não. Aquela mulher perseverava em oração e jejum no lugarzinho dela. E ela estava ali absolutamente comprometida com o seu ministério, porque o seu ministério não era um ministério comum. Lucas começa dizendo que ela era profetisa. O que é uma profetisa? Uma profetisa é a que faz prognósticos. Eventualmente a gente já viu na internet ou já leu em algum lugar a respeito de mulheres e de homens que prognosticam o futuro. Mas no melhor senso da profecia, essa mulher devia entender muito da palavra de Deus. Essa mulher devia ter um arcabouço de experiências com Deus muito forte. E ela podia, assim como os profetas do Antigo Testamento, declarar para as pessoas a vontade de Deus. E estava viva, com toda certeza, por causa da reação dela, estava viva no coração dela a esperança de um Messias para Israel. Sabe, era uma crente que nos daria vergonha da nossa própria condição espiritual hoje. Porque era uma pessoa que se entregara ao Senhor completamente. E o texto então termina dizendo que ela vem para o templo, talvez no horário dela. Talvez depois de pequenas coisas em casa, pequenas tarefas em casa, ela vem devagarzinho para o templo, eu estou imaginando aqui. Mas ela vem na hora de Deus. Sabe quando é a hora de Deus? Sabe quando é a hora de Deus? A hora de Deus é aquela em que a gente vê que tudo se abre, as portas se abrem, a pessoa certa nos encontra, a fala certa aparece. Essa é a hora de Deus. Essa é a hora. Você já teve a hora de Deus? Você se lembra dos momentos em que diz assim: olha, Deus falou por mim, Deus me usou, Deus me abençoou, Deus me fortaleceu. Esse é o tempo de Ana. E a Bíblia nos diz então que exatamente naquela hora Ana foi familiarizada com uma criança. É um bebê. É um bebê que não reconhece ninguém. Com 40 dias, ele não reconhece ninguém. O máximo que ele reconhece é o cheiro da mãe. Porque a mãe é a despensa dele. Não é? Então ele reconhece o cheiro da mãe. E ele procura a mama da mãe. Ele se conforta nos braços, no calor da mãe. É o que ele sabe. Só que Ana ganha um presente. Não é um bebê de presente. Ela ganha o presente da promessa. Este menino será o libertador de Israel. Tem coisa melhor para uma viúva que persevera durante mais de 60 anos orando e jejuando e lutando com Deus e experimentando sua graça e o seu poder e a sua misericórdia? Tem recompensa maior do que receber esta notícia? O que eu aprendo desse texto, queridos irmãos, em primeiro lugar, é que Ana fala comigo a respeito de perseverança. Fala comigo a respeito de perseverança. Ela viu um monte de injustiças acontecendo. Os romanos
punindo as pessoas. Não imaginem que crucificação só acontece depois de 30 anos. Crucificação é um processo que acompanha os romanos a vida inteira. Ela vê gente sendo morta, ela vê gente sendo perseguida, ela vê fariseus hipócritas, ela vê saduceus hipócritas, ela vê uma porção de injustiças sociais no seu meio. Ela própria é fruto de injustiça. Se não houvesse cuidado das viúvas determinado por lei, talvez ela não tivesse o que comer. O que faz uma pessoa permanecer no Senhor? Eu digo, é o Senhor. É só o Senhor que nos faz permanecer, perseverar, nos mantermos fiéis. E se nós não estivermos apegados ao Senhor, a nossa fé vai basear-se apenas na nossa experiência e não vai ser uma fé suficiente para a salvação, porque a fé suficiente para a salvação é Deus quem dá e nos faz perseverar. O que nós percebemos é que ela é uma crente do Antigo Testamento e ela confia na palavra de Deus que está escrita. Ela não se pauta pela filosofia do seu tempo, ela não se pauta pela ideia dos homens, ela não se pauta pelo que é politicamente correto, ela não se pauta com isto, ela tem a sua vida totalmente direcionada para a adoração do Senhor, e é isto que nos falta hoje, crentes que sejam inabaláveis na adoração do Senhor, na perseverança do Senhor, na confiança da sua palavra, mesmo diante dos sofrimentos impostos pela vida. A segunda coisa que nós temos aqui é que esta revelação do bebê nas mãos de Maria e José, nas mãos de Simeão, e Ana observando aquilo, faz com que ela rememore as profecias do Senhor. É claro que eu estou supondo isso, mas eu estou imaginando que ela tem entendimento de que as promessas bíblicas de redenção serão cumpridas no Messias, e ela está diante do Messias. Ela não sabe que Jesus Cristo vai crescer, vai pregar, vai curar. Ela não sabe que Jesus Cristo vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Ela não sabe que Jesus Cristo vai ser perseguido, odiado, julgado, morto, sepultado. Ela não sabe destas coisas. Mas o que ela sabe é que o Messias é a resposta de Deus para os anseios de Israel. Isso a conforta. Eu quero dizer que o Messias é a solução para o mundo. O Messias é a solução para a igreja. E nós temos que conhecer as Escrituras e saber que as Escrituras colocam Jesus Cristo no centro de toda a história. Não somos nós o centro da história. O centro da história é o Filho de Deus. Então nós devemos olhar para o nascimento de Jesus Cristo como uma graça recebida. Nesta semana alguém me perguntou aqui: o que a gente fala para uma pessoa, a gente fala para uma pessoa que não comemora o Natal? Olha, você diga para a pessoa que a gente sabe que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. A gente simplesmente segue uma tradição cristã de milênio, de mais milênio, e celebra nesse dia. Mas o que a gente realmente festeja é que Jesus Cristo veio em carne e habitou entre nós. E como diz João, vimos a sua glória. O que nós celebramos é que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio à terra. E era isso que empolgou Ana, ao ponto dela então começar a reagir da seguinte maneira: chegando naquela hora, dava graças a Deus. E nesse sentido, essa é uma terceira coisa que eu aprendo.
Ana, a despeito da vida que levava, era uma mulher feliz. Você é feliz? Você é uma pessoa grata? Porque muitos anos de clamor, muitos anos de oração, muitos anos de jejum, muitos anos de intercessão, muitos anos de quebrantamento, muitos anos de esforço para ver um mundo melhor. E aparece diante dela um bebê, e ela confessa, e ela agradece a Deus, porque mesmo que ela ainda não enxergue tudo, ela enxerga que Deus está agindo. O bebê representa Deus começou a agir. Deus falou. Deus está direcionando a história. Deus está cuidando da história. Meus irmãos, este é o espírito do Natal. Nós cristãos devemos pensar assim, Jesus Cristo veio para dividir o mundo mesmo. Ele dividiu o mundo. Os que são dele e os que não são. E você precisa ver de que lado você está. No caso de Ana, ela estava do lado dele. Porque ela começou a dar graças a Deus pela salvação. E isso não era uma coisa que ainda estava completa. Era uma coisa em germen. Nós já vimos muita coisa acontecendo e nós temos a revelação inclusive do fim. Nós sabemos o que vai acontecer no fim. Mas todos nós precisamos perseverar na gratidão pela salvação que Deus nos dá. E por último, Ana não conseguiu ficar quieta. Porque o texto diz que ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela estava eufórica. Eu posso até imaginar ela andando com passinhos estreitos. Entre comigo nesse clima. Entrando assim com passinhos estreitos. Espera um momentinho, eu já estou chegando aí. Eu quero lhe falar de uma coisa fantástica que Deus está fazendo. Tenha calma, eu já chego. Não é a velhice que impede o testemunho. Não é a velhice que inibe a alegria do crente. O salmista fala que na velhice os crentes ainda darão frutos. Como é gostoso a gente ouvir uma pessoa idosa falando das suas experiências com o Senhor. Como é gostoso a gente derrubar todo este preconceito que existe contra a velhice e olhar para as pessoas e ver que ao longo da sua caminhada elas descobriram coisas que podem nos ser úteis. Mas, mais do que tudo, o que me impressiona em Ana é exatamente o fato de que ela renovava não apenas o seu coração na esperança messiânica, mas ela dava alento a todos quantos estavam do seu lado. Nós precisamos ser assim, nós precisamos nos ajudar. E de que maneira nós podemos nos ajudar? Falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, edificando-nos mutuamente, nos ajudando mutuamente. Azor fez uma oração assim que me surpreendeu bastante, porque eu não o conheço pessoalmente. Não temos muita intimidade, só daqui. E quando Azor fala das coisas, ele vai citando salmos na sua oração. De onde é que ele sabe disso? De onde é que ele sabe disso? Que riqueza tem esse conhecimento que foi posto no seu coração, na sua boca, na sua mente, a sua lembrança. Como seria
maravilhoso se nós fizéssemos como Ana e nós nos ajudássemos mutuamente a vivenciar a graça de Deus e as suas promessas. O Natal está chegando, não é tempo da gente distrair do foco dessa época. Não distraia do foco dessa época. Louve a Deus, porque o Senhor está cumprindo sua palavra, porque o Senhor está mexendo com a nossa vida. Louve o Senhor, porque o Senhor está agindo no mundo, está renovando nossa fé, está confirmando a nossa peregrinação e está nos encaminhando para a sua glória por meio do que Jesus Cristo fez. Bendito bebê, bendito bebê, e que Deus te dê o presente que Ana recebeu. Deus te dê o Senhor Jesus como seu Salvador.